Eu fiz 30 dias nesse novo emprego trabalhando de forma híbrida e eu vou te contar alguns detalhes, algumas coisas positivas e negativas do que eu tô achando. Nesse vídeo aqui, eu contei que eu tinha perdido uma oportunidade de emprego porque eu não tinha experiência de trabalhando aí com times. Depois você assiste esse vídeo aí que você vai entender. Mas, tipo assim, o meu objetivo principal de ter entrado nessa empresa que eu tô trabalhando agora era para poder trabalhar com times e resolver essa lacuna aí que eu tinha antes, né, de nunca ter trabalhado aí com equipes. Então esse era o meu objetivo principal, antes de tudo, né? Antes de salário e todas as outras coisas que a gente pode pensar em relação a se mudar de um emprego para o outro. Essa nova oportunidade nessa empresa já está sendo resolvido, né? Porque eu trabalho em equipes, eu faço reuniões, eu tenho que ficar ali lidando com conflitos de várias pessoas trabalhando ali no mesmo projeto. Conflitos que eu falo é o conflito ali das branches, tá? Então, tipo assim, eu tô tendo agora essa interação. E agora eu também tenho mais opções aí para poder pedir ajuda, né, para as pessoas que trabalham ali comigo na mesma equipe, no mesmo projeto. E até isso é interessante, né? O fato de você saber pedir ajuda, porque não é somente você chegar e falar que você não conseguiu fazer algo, porque tipo assim, se você for perguntar algo para o seu colega para ele conseguir te ajudar de alguma forma, provavelmente ele vai te dar alguma lista de coisas que você pode fazer para poder solucionar o seu problema. Mas às vezes se você passar aí, tipo uns 10 minutos no Google, YouTube, ChatGPT, o que seja, essa mesma lista que esse seu colega te passou, provavelmente você vai acabar obtendo ela também. E aí você já poderia, né, sei lá, ou resolver o seu problema, você mesmo ali tentando pesquisar e encontrar a solução, ou então você teria tentado essas possibilidades, conseguiria chegar para ele e falar assim, pô, eu já fiz isso, isso e isso, mas não deu certo, isso aqui, sei lá, deu quase certo, mas ainda não foi, tá faltando algo que eu ainda não tô conseguindo. Então, até como você vai pedir ajuda, isso é muito importante, principalmente quando você tá trabalhando com mais pessoas, né? Então, essa experiência de trabalhar com time tá sendo muito massa, assim, era algo que de fato eu não tive nas outras empresas, porque eram empresas pequenas, né? Na última empresa era 2 pessoas, na outra empresa era 4 pessoas, então eram grupos bem menores, assim, né? Então, muitas das coisas eu tô aprendendo agora nessa nova empresa. E aí tem a questão de trabalhar no escritório, cara. Isso eu tô gostando demais, eu nunca achei que eu poderia falar isso, né? Que trabalhar presencial seria algo legal, mas não confunda as coisas, né? Eu tô falando do fato de estar no escritório e não do fato de ter que pegar o trânsito para poder ir para o escritório. São coisas totalmente diferentes, mas o ambiente do escritório lá na empresa é um ambiente muito bom. Acho que a galera, não sei se foi, provavelmente foi caso pensado, né? Mas eles proporcionaram ali um ambiente muito legal, assim, de você estar ali dentro da empresa. Então imagine que você tem que sair da sua casa e você tem que acordar cedo, que muita gente não gosta, né? E aí ter que pegar um ônibus, isso aí já é tipo bem ruim, assim, né? Você passar um tempo ali no trânsito e tal, para você chegar em um local onde vai ser um ambiente que você não aguenta olhar para a cara das pessoas, vai ser um lugar muito tóxico, um lugar que você de fato não curte estar ali, entendeu? Provavelmente você só vai por conta do dinheiro, que você tem suas coisas para pagar, tem seus objetivos. Então não é isso que acontece lá na empresa, entendeu? O ambiente de fato é um ambiente bem descontraído, é um ambiente muito legal. Eu vou falar mais sobre isso aí num próximo vídeo que eu vou postar na semana que vem, mas não vou dar spoiler ainda sobre isso. Então, tipo, a gente consegue ter ali um ambiente descontraído, um ambiente confortável, sem esquecer que a gente tá trabalhando, que a gente tá de fato num ambiente de trabalho. E também lá não tem, tipo, um micro gerenciamento, sabe? As pessoas não ficam em cima de você pra saber o que você tá fazendo. Enfim, é uma pegada totalmente diferente. Tipo, eu nunca precisei, mas eu já vi pessoas, tipo, saindo pra poder ir na farmácia, ou sei lá, o cara até sai às vezes pra poder comprar um lanche. E a galera não fica, tipo, olhando a pessoa de cara feia, ou o clima fica pesado porque a pessoa fez isso. Não, entendeu? Tipo, então é um negócio muito massa, assim. Até, sei lá, você tá estressado, quer sair do ambiente ali, quer tomar um vento, entendeu? Ninguém vai te olhar torto por isso. E eu tô falando isso porque eu já trabalhei em outros lugares, né? Não na área da TI, mas em outros lugares, tipo presencial, que, cara, se você vai no banheiro 2 vezes, a pessoa já começa a te olhar com cara feia e o clima já fica ali desagradável, já é outro clima. Só porque, tipo, você foi no banheiro, entendeu? Mais vezes do que o que aquela pessoa achou que era necessário naquele determinado tempo. Então são coisas que faz total diferença de
em relação a ambientes de trabalho, né? Então, o ambiente de trabalho lá na empresa onde eu trabalho é muito bom, assim, muito bom mesmo. Então, isso acaba sendo um ponto muito positivo, acho que até um ponto muito fundamental, assim, né? Você conseguir estar trabalhando, mas ao mesmo tempo você tá num ambiente agradável, assim, com as pessoas ali, de certa forma, se respeitando, a gente brincando sempre que pode, entregando as tarefas, né? Que no final das contas é o que realmente importa, assim, a gente conseguir mostrar o resultado ali, entregar as coisas para o cliente. No final das contas ali, né, arcar com o seu compromisso, né, das entregas que ela se comprometeu ali com os clientes. E em relação a código, né, em relação à tecnologia, cara, eu tô aprendendo demais assim. Tem pessoas diferentes revisando o meu código, tem pessoas diferentes trabalhando no mesmo projeto que eu, às vezes no mesmo arquivo que eu tô trabalhando. Então eu consigo ver as outras pessoas codando, eu consigo ver o jeito que elas pensam, a linha de raciocínio para elas construir aquela funcionalidade, pegar aquele card ali, fazer os requisitos que precisam ser feitos e entregar de uma forma que talvez eu não teria pensado de seguir pelaquela linha de raciocínio. E aí a galera revisa meu PR, às vezes as coisas voltam, eu preciso corrigir e com isso eu vou aprendendo bastante mesmo assim. Nunca vai se comparar você tá num ambiente de estudo e tá estudando ali num ambiente montado já, né, com aulas, com projetos que meio que já tem um começo e um final. Eu tô aprendendo bastante assim e isso tudo envolve o fato de estar trabalhando em equipe, né, com várias pessoas ali codando junto com você na mesma sprint, trabalhando no mesmo projeto, às vezes como eu repetindo, né, no mesmo arquivo que eu tô trabalhando, a gente tem que lidar ali com os conflitos e tomar cuidado com isso e ter que também melhorar já a parte da comunicação para que as coisas dê certo ali. Então tá sendo muito massa isso e trabalhar nesse ecossistema da SAP é algo totalmente diferente assim, né? Você não vê uma tela bonitinha, cheia de cores, cheia de design, cheia de efeitos especiais ali, CSS, essas coisas assim. Não, cara, é totalmente diferente. Normalmente as coisas já vêm bem padrão assim. Só que eu não me importo com isso muito não, né? Talvez, sei lá, se você for uma pessoa que você quer colocar muito em prática aí a sua criatividade, talvez você não vá se adaptar se você for trabalhar nesse ecossistema da SAP, porque as aplicações são um pouco diferentes, né? Qualquer dia disso eu vou fazer um projeto pessoal e aí eu posto um vídeo aqui pra vocês terem mais ou menos noção do que eu tô falando. Só que aí, tipo, eu não ligo muito pra isso, né? Qual que é a minha linha de raciocínio? O cliente, ele tá precisando da aplicação dele, ele tem os requisitos, tem as coisas que a gente precisa entregar e aí a gente vê a melhor forma de fazer isso, né? E vai utilizar framework, enfim, vai ver o que vai utilizar ali. E, cara, eu simplesmente assim, tem que utilizar isso, beleza. Tenho que aprender isso, beleza. Eu aprendo e entrego, entendeu? Eu fico feliz do processo de aprendizagem que eu consigo construir ao longo de eu estar participando de um projeto, entendeu? Independente se a tela vai ser uma tela extremamente bonita ou se vai ser uma tela simples que o cara precisa, sei lá, fazer coisas simples ali, pegar uma tabela, fazer um gerenciamento de dados e arquivos ou algo do tipo. Eu fico feliz mais com o aprendizado que eu estou construindo ao longo da carreira do que com o resultado em si da tabela, da tela, entendeu? Por que eu tô falando muito com isso? Porque eu trabalhava com React antes e eu conseguia fazer muitas coisas, né? Eu conseguia esbanjar a criatividade com React e React e Tailwind, né? Então meio que não tinha limites assim, né? Tinha que seguir o padrão do projeto e é isso. Você ia seguindo ali na linha de raciocínio do projeto para não fugir muito, mas eu conseguiria, enfim, colocar minha criatividade ali em jogo. E aqui, trabalhando nessa parada assim da SAP, com framework do Fiori Element, se não me engano, até nem lembro direito as coisas que eu trabalho, porque você vê que eu tô muito novo nisso. Mas eu percebo que muita coisa é padrão, entendeu? A gente precisa fazer isso, já tem algo pronto para poder fazer isso, você vai lá, faz e acabou, entendeu? Então eu não ligo muito para isso, porque no final das contas o que importa é o cliente ter a aplicação dele, ter a funcionalidade dele ali rodando, tudo do jeito que ele esperava. A empresa recebeu o dinheiro dela e eu recebi o meu dinheiro, entendeu? E com isso eu vou avançando nos meus objetivos, nas minhas metas e no final das contas é isso que importa. E sem falar que eu ainda codo em JavaScript e TypeScript, né? Tem algumas coisas particulares ali do framework Cap, por exemplo, algumas coisas um pouco diferentes, mas ainda preciso fazer muita coisa em JavaScript puro, em TypeScript também. Então isso é bom porque eu ainda, querendo ou não, eu tô na mesma linha de raciocínio que eu sempre trabalhei, né? Que eu sempre trabalhei com JavaScript. Então eu não fugi disso, entendeu? Eu ainda estou conseguindo evoluir bastante nesse ecossistema
também, né, do JavaScript. Isso é muito bom porque também me abriu mais um leque de oportunidades, né? Porque agora eu também tenho a possibilidade de seguir carreira aí, sendo um desenvolvedor que vai trabalhar nesse ecossistema da SAP. Porque, vamos concordar, as vagas de JavaScript de júnior e até pleno são teoricamente vagas que pagam menos do que outras tecnologias, né? Se você for trabalhar só nesse ecossistema aí do JavaScript. Mas você sendo um desenvolvedor, trabalha com JavaScript dentro do ecossistema da SAP, aí já é algo totalmente diferente, entendeu? A gente já começa a falar outra língua, já é outros 500. E já falando sobre esse lado financeiro, é obviamente que melhorou também. Eu não vou falar muito sobre isso porque eu já falei nesse vídeo aqui, então depois que você assiste esse vídeo lá, você vai entender mais alguns detalhes, algumas contas que eu fiz em relação à comparação de salários, né? E a parte financeira em si, ela é importante demais, mas só que nesse caso ela não foi um fator fundamental assim para que eu aceitasse a vaga, né? Porque o meu objetivo principal era a parte de trabalhar em equipe, porque, cara, se tem um problema para ser resolvido, a gente precisa resolver. Eu não queria, sei lá, perder outra oportunidade depois, porque eu nunca trabalhei com times maiores, né? Então eu já vim resolver logo isso. Só que mesmo assim, a parte financeira acabou que melhorou também. E isso são degraus, né? Muito legal isso porque eu era da área da elétrica, eu trabalhava no McDonald's, o último emprego que eu trabalhei antes de ser programador. Eu era técnico de manutenção e eu tinha um salário X. Cara, tinha o meu supervisor que tinha um salário Y. Então eu só tinha de X para Y para poder ir. Não tinha muito mais do que isso, entendeu? Era só aquilo ali, se eu fosse ficar no Mac, né? Então assim, na área da programação, cara, do ano passado para hoje, eu tive um avanço de salário assim bem significativo, coisa que eu nunca teria na área da elétrica, dentro de um ano, entendeu? Nunca isso iria acontecer. E na área da programação isso aconteceu e tende só a melhorar como consequência, né? De eu ir me capacitando, de ir me aprimorando, e aí eu consigo oportunidades melhores, seja dentro da própria empresa onde eu trabalho, com promoções ou algo do tipo, ou em empresas fora daqui também, né? Porque quanto mais você vai tendo tempo de mercado e se qualificando, a área da TI, a área da programação em si, ela vai te recompensando com isso também. E na área da elétrica, não era assim que iria acontecer. Eu poderia passar 10 anos de eletricista e que a minha faixa salarial, ela não ia mudar muito, entendeu? E vamos às partes negativas. Com certeza, o fato do deslocamento é um dos piores, assim. Eu acho que é o pior, na verdade, porque se for juntar tudo, eu perco mais ou menos 3 horas por dia, né? Porque tem a parte de você ter que se preparar, aí você vai até o ponto, espera o ônibus, pega o ônibus, desce do ônibus, vai até o trabalho. Esse percurso de ida e volta diariamente dá em média 3 horas por dia. Cara, não tem como evitar isso, mas eu tento minimizar ao máximo. Então, todos os dias eu teria que assistir 1 hora de algo em inglês. Então, o que eu faço? Quando eu estou indo para o trabalho, eu aproveito e eu já assisto ali dentro do ônibus. Então eu consigo assistir às vezes 1 hora, às vezes eu consigo assistir 40 minutos, depende muito do percurso, né? Às vezes o ônibus vai só 40 minutos, então eu assisto ali só uns 35 minutos mais ou menos. Então eu já consigo aproveitar o tempo que eu tô ali dentro do ônibus para poder minimizar isso. Aí na volta, quando eu tô voltando para casa, eu tiro para poder terminar de assistir, para complementar a 1 hora diária, né? Ou então eu pego para poder ler, então eu leio 30, leio 40 minutos por dia. Então aí mais ou menos 1 hora e meia por dia dentro do ônibus eu consigo reaproveitar. Então, aí eu tento pensar de uma forma positiva, né? Eram 3 horas que teoricamente seriam perdidas, né? Só com essa questão de deslocamento. E eu consegui resolver reaproveitar 1 hora e meia. Então, eu só acabo perdendo as outras 1 hora e meia, né? Que aí seria o período que eu tô andando, que eu tô me preparando. Não tem muito como fazer sobre isso. Mas eu ainda consigo tirar um certo proveito do fato de eu estar dentro do ônibus no deslocamento. Isso pra mim tem sido até bem ok, assim, porque eu ainda tenho conseguido me aprimorar no inglês, que é algo que eu já teria que fazer de qualquer forma, e eu acabo otimizando esse tempo aí. Só que eu não tô aqui romantizando, ainda assim é um ponto negativo, o fato do deslocamento. E ainda por conta do deslocamento, eu tive que parar de estudar violino, né? Eu tava treinando violino, todos os dias eu praticava aí em média 1 hora quando eu trabalhava 100% home office, né? E aí não tem como encaixar isso na minha rotina atual, então eu parei de praticar violino e tal. Então aí meio que eu não tenho como encaixar, né, o violino na rotina, e acabou que eu dei uma pausa nesses estudos aí. E aí tem outro porém, quando eu voltar a correr, vai ser um ponto muito negativo isso, porque minha rotina vai ficar muito puxada, porque eu vou ter que treinar 3 vezes por semana ali a corrida, aí eu vou ter que fazer isso provavelmente quando eu chegar do trabalho à noite, então vai ficar muito puxado, né, então cada vez mais vai se tornar um ponto
negativo o fato do deslocamento até o trabalho e tal, embora sejam só 3 vezes na semana, né? E aí o outro ponto negativo é que antes eu estudava ali mais ou menos, eu acordava 4 horas da manhã, e eu estudava ali mais ou menos de 4 até 8, 9 horas mais ou menos. E tipo, eu cansei de fazer live, né, de estúdio comigo, aí a galera acompanhava bastante, entrava ali 5 horas da manhã pra poder a gente estudar junto, né? E eu cansei de fazer live, né, com duração de 2, 3, 4, até 8 horas aí de duração. E agora eu não consigo mais estudar pela parte da manhã, porque antes, quando eu trabalhava na Código eu estudava aí nesse período ali até as 9, 9 e meia mais ou menos, e 10 horas eu começava a trabalhar e ia mais ou menos até ali às 6, 7 horas da noite. Só que agora, se eu não pegar o ônibus de 6 e meia, eu tô ferrado, porque aí eu vou ter que pegar o ônibus de 7 e meia, e com isso eu vou acabar pegando um trânsito aí infernal, cara. Vou passar 1 hora e meia no trânsito mais ou menos. O que eu faço, tipo, em 40 minutos eu vou fazer 1 hora e meia, então não compensa. Aí é melhor acordar cedo não, que eu vou acordar o mesmo horário, né? Mas é melhor eu sair mais cedo. Só que com isso eu não tô conseguindo estudar, porque quando eu chego em casa, eu chego até cedo, eu chego 6 horas em casa. Só que aí eu não consigo estudar à noite, cara. Sempre tem alguma coisa pra fazer, tem alguma coisa pra poder resolver e tal. E também, pô, já é de noite, e o cara já não tá mais naquele pique ali. E aí eu não tô conseguindo adaptar essa rotina de estudos pra parte da noite, né? Raramente são os dias que eu consigo sentar aqui, estudar 1 hora e meia. Então não tá sendo assim na frequência que eu sempre fazia pela parte da manhã. Então isso tá sendo um ponto aí bem negativo e já tá me incomodando bastante, mas eu já tô providenciando resolver isso aí nas próximas semanas. E tem uma coisa também que não é totalmente negativa, né? Mas é porque mudou um pouco a forma de trabalho. Na outra empresa eu trabalhava como PJ. Então eu pegava a sprint ali, tinha duração de 2 semanas também. E eu dava uma avaliada ali nos requisitos, né? Então, vamos supor, nos 3 primeiros dias eu trabalhava um pouco mais, fazia até hora extra, nem é hora extra porque, tipo, era PJ, então não tinha carga horária, né? Mas eu estendia um pouco mais o horário ali para que quando fosse, sei lá, na última semana da sprint eu tivesse mais de boa. Então, na última semana da sprint eu reduzia minha carga horária. Eu trabalhava, sei lá, 6 horas por dia, às vezes 7. Às vezes eu trabalhava só de manhã se eu tivesse muita coisa para poder resolver ali durante aquele dia. Então, isso era bem de boa, assim, porque eu tinha muita flexibilidade. Eu trabalhava 100% home office, então às vezes eu tirava 2 horas de almoço. Então, assim, eu era meu patrão, né? Porque eu era PJ. Então, isso era muito bom. Só que agora eu trabalho CLT e, embora nessa empresa, eu nunca, tipo, peguei uma sprint que a gente conseguiu terminar antes, e muito pelo contrário, né? Eu sempre tô me achando que eu tô atrasado, assim, na sprint, mas mesmo que a gente tivesse terminado a sprint antes, sempre iria ter coisas a mais para poder fazer, né? Porque a gente é CLT, a gente tem uma carga horária para poder cumprir. E isso tá ok, não tá ruim, não... é só que é diferente do que eu tava trabalhando antes, né? Eu trabalhei CLT a minha vida inteira, e aí quando eu trabalhei PJ esse período aí, eu curti bastante. Só que assim, entre trabalhar PJ no contrato da empresa passada, comparando com essa empresa agora CLT, eu prefiro esse CLT. Mas eu não tô dizendo que eu prefiro o PJ ou eu prefiro o CLT, eu tô falando das propostas, né? A comparação que eu tô fazendo aqui são de propostas de trabalho. Não tô falando de CLT ou PJ, mas propostas de trabalho. Então, comparando a proposta da empresa passada, que era PJ, né? Coincidentemente era PJ, com a proposta dessa empresa que é CLT, se você for comparar as duas propostas, essa daqui tá melhor. Então, eu prefiro essa proposta de trabalhar nessa empresa do que tá trabalhando na empresa anterior, entendeu? E aí envolve vários outros fatores que não dá para poder falar tudo assim no vídeo, né? Que aí a gente vai entrar em um outro assunto. Mas se for comparar as duas lado a lado, eu prefiro essa minha proposta de emprego atual. Então, assim, colocando os pontos positivos e os pontos negativos, os pontos positivos eles estão muito melhores, né? Assim, no meu ponto de vista, né? O que importa, na verdade, é o meu ponto de vista, porque é a minha experiência, é a minha vida, são as minhas coisas que eu tô buscando. Então, das comparações que eu faço, de acordo com os meus valores, os pontos positivos estão melhores do que os negativos, e no final das contas é isso que importa. Então, tipo, 30 dias não dá pra você ver muita coisa, não dá pra você fazer muita coisa, não dá para as pessoas também te conhecerem demais, ou você conhecer as pessoas demais. Então, são degraus, são processos. Vai ter um vídeo que eu vou postar de 45 dias, porque eu já fiz o 45 dias na empresa, né? O primeiro período ali da experiência, e aí eu fui tomar um cafezinho ali com o Tech Lead e com a mulher do RH, mas eu não vou dar spoiler, na próxima semana eu vou postar esse vídeo aí também. E se inscreve no canal para você não perder, e a gente se vê no próximo vídeo.